Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Yausha, os Mandamentos. Viemos aqui para meditar na palavra, né? Ler as escrituras do jeito que ela é, observando seus capítulos, né? Seus versículos. Eu não sou padre, não sou rabi, não sou mensageiro, não sou pastor. Eu sou o cumprimento de Ishaial 31 e Hebreus 8, né? Crendo que Yausha veio restaurar a aliança do seu pai, mandamentos, estatutos e juízos, no Ruach Kadosh do Mashiach. Então, quem nos instrui, né, e dá entendimento da palavra não são homens, mas sim o Ruach do Mashiach. Basta observar capítulo por capítulo, né, versículo por versículo, as escrituras sagradas. Há traduções, né, há algumas palavras distorcidas, tem, né, de repente por tradução, mas a essência não muda, é a mesma essência. Então, lendo as escrituras do início, né, da época que o próprio Altíssimo enviou as suas leis ao seu povo, né, o seu povo escolhido, né, querendo ou não, o Altíssimo escolheu um povo, uma nação, no decorrer da história, né, e deu para o seu povo uma herança, né, que é a aliança perpétua. E esse povo, pelo plano do Altíssimo, deveria ser um povo totalmente voltado à obediência a essa divindade que é o Altíssimo, o Criador do céu e da terra e de todo o universo e de toda a existência que há no planeta. Então as outras nações, que também faz parte de um ciclo, né, de uma criação, se voltaria para aquela nação que adora e que obedece às leis do Criador. Todos deveriam seguir o exemplo da divindade de Israel, né, dos hebreus. É o que nos conta, é o que nos diz as escrituras sagradas. Mas o homem, né, não teve esse êxito, né, de obedecer aquela aliança, aquela regra, aquele ritual que o Altíssimo impôs a eles, né, para que eles andassem e fossem vitoriosos e fosse o exemplo de outras nações. Aí um dia desse aí, né, conversando nos grupos, né, esses grupos que tem de WhatsApp, né, formadores de grupos, né, e até formadores de opiniões, né, eles querem passar que Yausha, né, o Mashiach, fez uma nova aliança, e essa aliança é inventada e projetada por Yausha, né? Então já cai em contradição que Yausha diz que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Se ele veio fazer a vontade do Pai, ele veio restaurar a aliança perpétua, que é a Torá do seu Pai, que é os 10 mandamentos, os 10 títulos. Porque se ele fizesse uma nova aliança, ele não estaria fazendo a vontade do Pai, né? Ele estaria fazendo a vontade dele mesmo e estaria com o propósito dele mesmo na terra. Então ele não veio fazer a vontade dele, não veio fazer uma nova regra de obediência, ele veio fazer a restauração, né, da obediência dos 10 mandamentos, que não seria mais por imposição, as 613 leis, né, judaicas, que o próprio, né, Altíssimo impôs ao povo para que obedecesse, respeitasse, né,
essa lei que é a lei perpétua, os 10 mandamentos, colocou, né, a graça, né? A graça seria por rituais de cerimônia para que o povo tivesse oportunidade de. Só um instante, o povo tivesse oportunidade de rever as suas condutas, né? Os seus pensamentos hipócritas, de falsidade, de inveja, de tudo que transgredia aquele mandamento, os 10 mandamentos. E nisso era oferecidos, né, sacrifícios, né, de animais, de cereais, etc., para que fosse espiada, né, se realmente havia uma sinceridade naquele arrependimento, e que não passasse apenas de uma simbologia de ritual e cerimônia, né? Então essa é a restauração, né, que Yahshua fez e foi ordenada pelo seu pai, né? Yahshua veio, né, para restaurar, que não seria mais por imposição das cerimônias religiosas, né, e nem mais por leis, né, obrigatórias impostas para intimidar ou fazer respeitar aquela lei imutável, né, dos 10 mandamentos. Então Yahshua veio, né, para anunciar, né, o que o seu pai estava querendo, né, através do Ruach Kadosh do Mashiach. Ele deveria vir, né, anunciar a palavra, né, as ordenanças, os preceitos, mas seria pelo Ruach Kadosh, pela sinceridade. E ouvimos, ouvindo num grupo, né, entrando no grupo, o camarada diz que as bem-aventuranças é a nova aliança, né? Então estou refutando aqui a falácia do amigo do grupo, que diz que as bem-aventuranças é a nova aliança de Yahshua, totalmente contraditório o que está dizendo aqui em Matitiel 5, né? Que as bem-aventuranças seria, né, a aliança, né, a nova aliança de Yahshua. Mas estou querendo ler e mostrar as escrituras do jeito que ela é, ok? Então eu trouxe aqui o livro de Matitiel 5 para a gente rever as bem-aventuranças, né? O que quer dizer as bem-aventuranças? Porque o texto me mostra que as bem-aventuranças é o que nada mais, nada menos que o Ruach Kadosh que devemos seguir, o Ruach Kadosh que devemos seguir a Torá, os 10 mandamentos. Você vê aqui, Matitiel 5, que o texto começa Yahshua instruindo no Ruach. Quer dizer, o Ruach é o que está no íntimo da pessoa, né? Abençoados pobres em Ruach, porque deles é o reino do Shamaim. Abençoados os que lamentam, porque serão consolados. Isso é uma intimidade de cada um, né? Abençoados os mansos, porque herdarão a terra. Abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quer dizer, não é uma ordenança, é uma necessidade, né, do homem, né? O homem no seu interior, né, no seu íntimo, na sua essência, ele tem que ter senso de justiça, ser manso, né? Ele tem que se humilhar, se lamentar, e ele, né, tem que ser humilde. A pobreza aqui está interpretada como humildade. Abençoados os piedosos, porque alcançaram clemência, né? Aquele que perdoa, aquele que tem piedade, aquele que ele também vai, a lei, né, da semeadura. Abençoados limpos de coração, quer dizer, não é uma ordenança, né, é uma exortação de íntimo, né, do Ruach. Então aqui no texto começa com as bem-aventuranças, né? Abençoados pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Yahweh.
Então toda essa listagem aqui de personalidade, né? Ele diz que essa personalidade se torna um cidadão do reino de Liao, né? E para a pessoa ter esse Huashi, né? Esse Huashi, ele consegue cumprir o que está mais embaixo. É o texto por completo, né? Um texto ele vai falando, né? Uma frase vai falando de uma outra frase, né? Uma frase faz colocação de outra frase, de outro conteúdo, né? Então, vamos ler até aqui: abençoados são os perseguidores, então felizes são vocês quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o seu galardão no Chamaim. Assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Então, quer dizer, ele não é contra os profetas. E se você prestar atenção, qual era a pregação e anúncio dos profetas? Era sobre, né, exortar o povo a sair da transgressão, parar de adorar ídolos, não se prostrar diante de outros ídolos, a Torá, os 10 mandamentos. Vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então aqui ele começa, né, falando das bem-aventuranças, que é a personalidade do Huashi, né, para obedecer a Torá. A Torá não pode ser contrária a esse Huashi. Humildade, mansidão, né, senso de justiça, ser piedoso, né, sentir o sofrimento do outro, ser limpo de coração, não ter o coração maquinado, ser maquina aquela raposa velha, né, de malícia, de ser astuto, ser pacificador, né, se eu ter um espírito pacificador, sem contenda, sem brigas, sem discórdias. E todos, né, nesse Huashi, né, que é do Mashiach, que é do Altíssimo, vai ser perseguido, porque hoje o mundo não é assim, né? O mundo é totalmente controverso. Ele não gosta do Huashi, do Mashiach, então será perseguido, né? Aqui quem tem valor é o bandido, é o corrupto, é o enganador, né? E aquele que fala a verdade, muitas vezes, por ter o Huashi de justiça, ele é perseguido. Ele pode ser até levado por sinédrio e ser morto, pendurado no madeiro, como foi o nosso primogênito Yahushua Mashiach. Então, depois que ele fala da personalidade do Huashi, né, o texto mais embaixo vem especificando que Yahushua não veio anular a Torá dos profetas, que na verdade era o anúncio que os profetas faziam sobre a lei do Altíssimo. Não vim para anular, mas para levá-los ao pleno conhecimento. É a restauração. Quer dizer, aqui ele não fala que vai criar uma nova Torá, uma nova aliança, né? Mas vai levá-los ao pleno conhecimento, né, do homem, como ele deve seguir essa Torá. Foi as bem-aventuranças. E ele restaura essa Torá através do Huashi, né, da imersão do Huashi Kadosh. Aqui estava imergindo os ouvintes, né? Imergindo os ouvintes, o plano de Yahweh para a humanidade para seguir a Torá perpétua, trocando a Torá imutável
a Torá imposta pela Torá espiritual, a Torá do Ruach, que vem do pensamento, né? Quer dizer, aquele que transgride um desses preceitos, por menor que seja, e assim o ensinar aos homens, será chamado menor no reino do Chamaim. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino do Chamaim. Então o texto, podemos ver o capítulo 5, sobre a bem-aventurança, que não tem nada a ver com a nova aliança, é o Ruach que deve ser seguido. O texto é bem claro, né? O Ruach é o tipo de Ruach que o Pai quer para que venhamos seguir a sua Torá, os 10 mandamentos, o Torá, a Torá do nosso Pai. E Yahushua anunciou, né, o plano agora do seu Pai para a humanidade, para seguir essa Torá que hoje eu te ordeno, né? Porque em verdade vos digo, até que o Chamaim e a terra passe, jamais uma palavra passará da Torá, até que tudo seja conhecido. Então aqui ele não estava pregando sobre livros, né? Vários livros, que a Bíblia são vários livros, é uma biblioteca, né? Ele está falando de uma Torá, né? O texto é bem explícito aqui, é bem nítido. Aqueles que transgridem um desses preceitos, então está falando da Torá do seu Pai. O texto nos mostra isso. O texto nos mostra que essa Torá, essa nova aliança, não é a bem-aventurança, é o Ruach Kadosh que devemos seguir, eu repito. Vou deixar bem claro. Então você pode acompanhar comigo. Pois eu digo para vocês que, se a justiça não exceder a dos mestres da Torá e dos Parushim, de modo nenhum entrareis no reino do Chamaim, certo? Porque os mestres, né, da Torá daquela época viviam em falsidade, transgredindo o mandamento da Torá. Ouviste que foi dito aos antigos? Aí sim, né? Não assassinarás, e quem assassinar será levado a juízo. Então era a lei imposta para seguir a lei imutável. Assim eu digo para você que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão será levado a juízo. A quem chamar seu irmão inútil será réu do tribunal, e quem lhe chamar tolo será réu do fogo do lugar dos mortos. Então você vê que tem uma diferença. Ali no versículo 21 tem uma ação. Nos versículos 22 não tem uma ação. É o pensamento. Só em você pensar algo contra teu próximo. Então, o 21 está falando do próximo, que não deve assassinar o seu próximo. E o 22 está falando que não deveremos pensar nada de mal ao nosso próximo. Então, está falando da Torá. Não cobiçarás, não difamarás, né? Porque se você já difamar o teu próximo, você já está posto, né, no tribunal do fogo do lugar dos mortos, do juízo. Por conseguinte, se estiveres apresentado a tua oferenda no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, cumprimento, né, da difamação da Torá, da cobiça do teu próximo, se cobiçares alguma coisa do teu próximo, que a cobiça é o ladrão, né, ele rouba, mas ele cobiça primeiro, né? Quando é o latrocínio, né, o ladrão que vai, ele cobiça o celular na pessoa ali, tá cobiçando aquele bem material, né, aquele patrimônio, ele cobiça. Se a pessoa não entregar aquilo que ele está cobiçando, o que ele faz? Ele comete o homicídio, né? Isso é espiritual, isso é ruach, né, maligno. Porque o povo, né, foi doutrinado e não passaram, né, os religiosos não passam esse senso de justiça que é a Torá, né? Essa Torá deveria ser observada dia e noite, né?
Então esse é o juízo. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao guarda, e sejas lançado na prisão. Deveras te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quer dizer, aqui ele fala, né, a cobiça, né, a difamação que tu tens contra o teu próximo. Mais embaixo ele fala da Torá, da aliança dos 10 mandamentos, né? Ouvir o que foi dito aos antigos, quer dizer, se referindo à Torá, a Torá do Pai. Não adulterarás. É o né, dos 10 mandamentos, né? Agora, no 28, ele restaura essa Torá, né? Assim eu digo para vocês que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção maliciosa já cometeu adultério com ela em seu coração. Aqui o 28 é no Ruach. É no Ruach. E é algo particular seu, que no dia do juízo tu serás cobrado. Lógico que ainda, como antes, tem a graça. Você pode se arrepender, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, da sua mal conduta. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Quer dizer, tudo vem do olho, né? O olho, ele cobiça, né? O olho é tudo, né? Ele vai para a mente, o que você olha vai gravar na sua mente, né? Convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no lugar dos mortos. Quer dizer, aqui claro que você não vai cortar a sua mão, né? Arrancar o seu olho. Aqui você vai resistir o mal. E se o mal vier, você repreenda, né? Na palavra do Mashiach, né? Repreendendo, pedindo auxílio ao Mashiach, que quer seguir os seus mandamentos, os mandamentos de seu pai, conforme ele seguiu, e pedindo forças. E só podemos conseguir em oração, com certeza, em jejum, e lendo a palavra instruída pelo pai, pelos profetas e pelo primogênito, e também pelos valorosos discípulos, que hoje somos nós, né? Os discípulos de Yahushua, para anunciar essa Torá que eu hoje te ordeno. Eu digo para vocês que todo aquele que rejeitar sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, está induzindo-a a cometer adultério. E quem casar com a rejeitada, comete adultério. Aqui ele está falando de uma Torá, né, que está nos 10 mandamentos do Pai, enviada para Moshe. E aqui está restaurando essa mesma Torá, porque é o mesmo sentido. Não adulterarás, quer dizer, é o mesmo sentido, está falando da mesma situação, a mesma coisa. Então, é uma Torá restaurada. Aqui ele fala da Torá, as bem-aventuranças, não, o camarada só olhou as bem-aventuranças, né? E diz que ali a Torá é a nova aliança, né? Que isso não é distorção pura. Então é importante você ler as escrituras no todo, né? Você tem interesse, né, de saber qual o plano, o projeto do Altíssimo para a humanidade. Não pegar as escrituras para benefício próprio, para cobrar gordura da ovelha. E pegar a Torá, né, as escrituras, com um coração puro, humilde, não ache das bem-aventuranças. E aí você vai ter o pleno conhecimento e entendimento do que o Pai, né, e o nosso irmão quer passar para a gente. Aí vamos lá. Eu, porém, digo para vocês, de modo nenhum jureis, nem pelo Chamaim,
porque é o trono de Yahweh. Quer dizer, aqui ele fala, né, de mais o item dos 10 mandamentos, né? Não pronunciará o nome do teu Abba, né, em vão, com falsidade. Então, aqui é a mesma essência, está falando a mesma coisa. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Yerushalayim, porque é a cidade do grande rei. Quer dizer, te vê, né, muitos blasfemando contra os judeus, né, querendo ou não, é o povo escolhido. Hoje Israel é até um povo laico, né? Tem muçulmanos, tem evangélicos, tem cristãos, tem cristãos católicos, tem judeus na sua grande maioria, mas é um povo predominante judeu. Mas ali é um povo laico, né, com a sua maioria judaica, da religião dos judeus. Hoje o povo não é mais judeu, é um povo judaico, é uma religião judaica, vamos dizer assim, né? A gente começa a pesquisar, é mais um povo que não é uma nação judaica, não é uma nação judaica, é uma religião judaica, né, com vários povos, com várias religiões, né? Você pesquisa, tem muçulmanos, tem cristãos, né, tem católicos, tem evangélicos vivendo ali, vamos supor, entre aspas, em harmonia, né, tolerando o outro. A questão religiosa do templo, do terceiro templo, é uma questão, acredito que seja uma vaidade, né, porque ainda eles têm aquele pensamento que Abraão, né, fez o sacrifício de Isaac ali, então todos ali estão mais olhando o lado de Abraão, mas não observando o que Yahweh, o Altíssimo, quer para a humanidade, né? Então eu fico em off nessa situação. Eu prefiro seguir a minha crença, que é observar as escrituras do jeito que ela é, né? Aqui eu não posso aceitar o camarada falar que a nova aliança seja as bem-aventuranças. O texto não me mostra isso. O texto me mostra que a bem-aventurança é o tipo de ruache que devemos seguir os 10 mandamentos, quer dizer, a aliança restaurada, que não é nova aliança. Não, o texto não me mostra uma nova aliança, né? Uma nova aliança, ele fala que ele troca o adúltero por uma outra coisa, nem por traição, né? Porque adultério e traição acho que é a mesma coisa, né? Então seria um outro tipo de aliança, sei lá. Então o texto não me mostra, ele mostra que é a mesma coisa, né? Tá? Que nem jureis pela cabeça, porque não pode tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o senhor falar sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno, né? Mente maligna. Ouvir o que foi dito, olho por olho e dente por dente, né? Aquele que matar deve morrer, aquele que roubar, né, tem que arrancar a mão, essas coisas, né? Assim eu, porém, digo para vocês que não resistais o mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Esse aqui é um texto que é totalmente espiritual. A pessoa tem que estar bem espiritualizada, né, com o ruach bem manso, para suportar o flagelo, né, o ódio da humanidade, né? Ele tem que ter um ruach bem manso mesmo. E ao que quiser te processar, tira a túnica, deixa-lhe a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Ouvir o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, digo para vocês: amai os seus inimigos, bendizei os que os maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É a tolerância, né, pessoal? Você tem que tolerar quem te odeia, quem você sente que tem algo contra você. Essa é a tolerância, resistência,
para que vos torneis filhos do seu Abba, que está no Chamaim, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e os não justos. Quer dizer, isso é muita oração e muito jejum, né, que você vai conseguir chegar a esse nível de Ruach. Então, esse é o Ruach, esse é os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos é a aliança restaurada, que é a mesma que o Pai entregou no Monte Sinai. Tanto é que Moshe, né, saiu com o resplendor do Ruach, né? Brilhava, o Ruach brilhava. Então ali eu acredito que Moshe estava pronto para tudo, né? O povo hebreu daquela época era um povo de dura cerviz, né? Ele resistiu o povo, ele tolerou o povo, né? E teve certos momentos que faltou até paciência para ele, mas ele foi resistente, aguentou até o fim, né? Quando o povo duvidava do poder do Altíssimo, né? O povo era alimentado, né, pelo maná e pela água, né, que corria da rocha. Então, Moshe ficou revoltado com o povo, né, que cobrava, era um povo ingrato, né? Mas com a tolerância, né, do Ruach, ele conseguiu. O povo chegou no tempo de Josué, de Yoshua, ou de Yahusha, chegar, né, aquilo o que o Eterno Altíssimo queria para o seu povo: obediência, emuná. E se guardar somente, e se saudar somente os seus irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também o mesmo? Por conseguinte, sede vocês perfeitos, como perfeito é seu Abba que estás no Chamaim. Então eu quero deixar claro, né, para os ouvintes, né, e aqueles que participam dos grupos de WhatsApp, né, há sempre um debate, sei lá, uma discórdia de opinião, que eu não tenho ódio de vocês, não quero nenhum mal, né? Tem nenhum mal, já fui excluído de vários grupos, né, do WhatsApp por falar sobre essa Torá, né, e bater na tecla que a Torá de Yahusha é a mesma Torá do Sinai, que Moshe recebeu de Yahweh. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos do grupo, né, que eu amo vocês e que apenas eu não posso concordar num discurso distorcido, né, de um texto, né. Tanto é que a gente pega, né, os textos e eu procuro sempre ler junto, né, para que haja uma concordância e uma análise se realmente está de acordo, né, aquilo que eles falam, né, que a Torá, né, de Yahusha é uma e a Torá do Pai é outra. Então a gente lê junto, né, toda a essência das Escrituras, né, toda a base, né, do Evangelho e do livro das profecias está no livro da Torá, que é os 10 mandamentos. Toda a disciplina de um povo, de uma nação, está em cima das 10 leis e os 10 títulos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quer dizer que eu não tenho nada contra vocês, né, embora vocês tenham me excluído de alguns grupos por eu anunciar esse evangelho, sem, não estou ofendendo, nunca quis ofender ninguém, né? Só quis mostrar o que as Escrituras nos diz, né, baseado no livro de Jeremias 31 e no livro dos Hebreus e no livro de Matitial 5, né, que o livro de Ishaial, né, é o livro da profecia, que ele profetiza que o seu povo, né, ele gravaria, né, essa Torá na mente e nos corações dos homens. E aqui Yahusha faz a imersão dessa Torá no coração e na mente dos homens, e Hebreus confirma, né, a profecia de Ishaial e o cumprimento da profecia em Matitial 5. Valeu, meus irmãos, meus amigos, agradeço aí, por favor, a presença de vocês no canal, e pedir perdão aos meus irmãos que não me toleraram, né, no anunciamento dessa Torá.
que hoje te ordeno mandamentos, estatutos e juízos no Ruach e no Kadosh do Mashiach. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, meus irmãos. Um abraço. Tchau.